Seja, o que você está fazendo no seu microambiente dá para fazer no macroambiente, desde que todo mundo se adeque. Porque hoje, o que eu mais vejo fazendo comunicação a respeito do jiu-jitsu é que quem mais precisa ainda tem medo de fazer. A gente sabe porque aí você trouxe aqui durante todo esse tempo. E uma outra discussão que a gente tem é, será que as pessoas que não praticam jiu-jitsu um dia vão passar a assistir ao jiu-jitsu? Porque hoje ainda é muito... É nichado, né? É nichado, exatamente. A IBJJF tem uma regra e tem outro evento que tem uma outra regra. Muitas vezes a luta dura 30 minutos, ninguém tem saco para ver 30 minutos de luta. Só que o jiu-jitsu é mais do que a luta. Eu acho que a paixão pelo negócio pode fazer com que mais pessoas venham assistir, consumir. Só que os atletas de jiu-jitsu que são hoje os maiores influenciadores, eles ainda dão um pouco valor, na minha opinião, a parte do branding. Esse cara é um incentivador. Esse cara, ele é um multiplicador de boas condutas, vamos dizer Sim. assim. E você, depois que parou de competir, passou a usar a sua imagem enquanto competidora, mãe e tudo mais do que todos os atletas que hoje competem. Eu falei, caramba, cara, se um dia eu estiver com a Kira, eu vou perguntar ela o que acendeu isso nela. Por exemplo, ó, hoje você tem 1 milhão de seguidores. O lutador mais popular de jiu-jitsu da atualidade no Brasil, que é o Mika, tem metade do que você tem. Sim. Isso me chama muito a atenção, porque eu falo, cara, o que está faltando na galera para entender que a imagem dele vai assegurar a carreira dele quando ele não quiser dar nem mais uma raspagem? Eu consegui furar a bolha do jiu-jitsu, Exato. né? E sair e falar do jiu-jitsu para uma audiência que nunca pensou em fazer jiu-jitsu, ou que não conhece o jiu-jitsu. Qual o segredo? Então, isso tudo foi trabalhado e plantado lá atrás. Desde que eu sou atleta, eu sempre tive uma RP, cuidando da minha imagem, fazendo matérias, indo para televisão. Então, assim, eu ia na Hebe Camargo, na época, que era o bambambam do momento, botei o kimono rosa na Hebe. Maneiro demais. Fui no Jô Soares, fui no Altas Horas, Jornal do Brasil, Jornal Globo. Então, essa minha RP, ela estava o tempo inteiro me colocando em mídias que não eram do jiu-jitsu. Então, quando você vai pensar, eu estou falando isso, quando fui campeão mundial a primeira vez, eu tinha 19 anos. Então, estou falando isso... Eu estou com 38 agora, mais de 20 anos plantando já. Plantando meu branding, entendendo que eu era uma influência, entendendo que eu queria, sim, trazer mais mulheres para o jiu-jitsu. Então, isso aí foi o tempo inteiro. Então, eu fazia matéria nos Estados Unidos, em outras revistas, se não do jiu-jitsu, no Japão, na Inglaterra. E o que muitas pessoas na época, né, falavam assim, ai, Kira, que saco, cara. Pô, você vai perder teu dia aí para fazer a matéria. Tá Pô, trabalhando, eu não vou, não. cara. Eu falei assim, não, isso aqui vai ser muito importante para minha imagem. Então, eu já fui plantando ali tudo isso. E aí eu tive, claro, a oportunidade de trabalhar na televisão, fiz vários eventos na TV aberta na Globo, e isso me trouxe muita visibilidade, as pessoas começaram a conhecer mais o meu trabalho, porque era muito realmente nichado dentro do jiu-jitsu. E aí, isso tudo eu fui aproveitando também. Aproveitei o momento, só que eu estava preparada para esse momento. Sim. Não foi uma oportunidade que chegou e, caramba... Toda a minha carreira, além dessas matérias e de me preocupar em divulgar o jiu-jitsu, eu me preocupava comigo, como que eu falava melhor, como poderia falar melhor, passar uma mensagem boa do jiu-jitsu, como que a minha postura poderia vender mais. Então, assim, eu estava sempre pensando em ser uma influenciadora, né? Na época não tinha esse negócio de ser uma influenciadora, mas era assim, como que eu poderia usar a minha imagem para atrair mais patrocinadores, enfim, sempre pensando nisso. E aí, quando eu fui para a televisão, eu estava preparada para aquele momento, porque eu fiz fono, eu fiz oratória, eu fiz presença de palco, eu entendo tudo de câmera, de luz, de tudo, porque eu fui estudar para ser uma apresentadora. E aí isso me levou para a rede social com muito mais bagagem. E hoje eu adoro falar em público, eu adoro dar palestras, muito entendeu? bom. Eu me sinto super confortável e eu vejo que é uma missão minha poder entregar, assim, quando eu decidi viver do jiu-jitsu, eu decidi que a minha vida seria dedicada ao jiu-jitsu. Então a minha missão é realmente trazer mais adeptos, divulgar o jiu-jitsu e usar a minha influência para poder falar mais da arte suave. Você colhe mais frutos hoje do que quando era competidora? Eu ganho mais dinheiro hoje do que quando eu era competidora. Falando português bem claro. Claro, é isso, cara. Eu ganho muito mais dinheiro hoje do que quando eu era competidora. Eu falo isso pra galera, bicho. Eu falo, cara, quando você não aguentar... E pra galera do MMA também falo, quando você não tiver força pra dar mais nenhum soco,
A sua imagem que você planta hoje é que vai botar a grana no teu bolso, irmão. Exato. Porque você não é bruto a vida inteira. Você não vive em alto rendimento depois dos 40. Ninguém consegue ficar num alto rendimento para sempre. Então, você tem que saber aproveitar esse momento da sua carreira, né, dentro da luta, e como que você faz a sua carreira ser algo para você, vamos dizer, usar, né? Não usar, mas assim, usar do que você plantou para outras coisas. Então, o próximo passo do atleta, ele tem que ser pensado quando você é atleta. Perfeito. E não assim, parei, agora o que eu faço? Agora eu vou montar minha imagem. Agora eu vou montar minha imagem? Acabou, não, irmão. acabou. Você tem que aproveitar, e é um momento especial. Agora, eu só hoje consigo fazer o que eu faço porque eu fui atleta. Então, esse momento da minha vida que eu fui atleta, que eu me dediquei, que eu abdiquei de ser uma adolescente teoricamente normal e sair e fazer as coisas que minhas amigas estavam fazendo e viajar. Eu viajava o tempo inteiro. Eu perdi diversos momentos importantes com a minha família, datas especiais, tudo isso vivendo uma vida muito solitária, né? E imagina, eu estava ali com muitos homens, eu mulher, e, treinando, e muitas vezes com dificuldade de ter patrocínio, dificuldade de visibilidade. Aí você pensa em desistir. Aí você fala, não, agora eu não posso desistir, eu estou quase chegando lá. E aí você está o tempo inteiro nesse processo de muitos anos. Eu saí de casa para competir fora com 15 anos de idade, eu já viajava o mundo inteiro. Caraca. E aí eu voltei com 26 para o Brasil, mesmo assim ainda ali competindo, mas foi esse processo de uma vida inteira, né? E foi super importante. Foi difícil, mas foi super importante para hoje eu ter assim, a base para fazer as coisas que eu quero. Até que alguém faça, vai ter gente falando que é impossível. Eu estou viajando enquanto você fala, porque é o seguinte, ó, o Rio de Janeiro, perto de São Paulo, comercialmente falando, é terra arrasada, na minha opinião. Quando a gente compara tickets, negócios, qualquer estudo de campo que você faça comparando o Rio a São Paulo, o Rio perde muito de longe. Você conseguiu estabelecer uma academia com ticket alto no Rio de Janeiro. Quando a gente olha para a população do jiu-jitsu, a gente vê aí, sei lá, vamos botar 90-10, comparando homem e mulher, você botou 50-50. E quando a gente pega tudo isso, Kira, não tem como negar. O branding que você trabalhou enquanto lutava fez toda a diferença para você fazer isso. Fez toda a diferença. E era impossível ter uma mulher Gracie faixa preta, era impossível ter uma mulher Gracie campeão mundial, era impossível ter uma mulher Gracie dona de uma academia, era impossível uma mulher que faz jiu-jitsu ter um relacionamento bem-sucedido. Falavam que eu não ia casar nunca na minha vida. Quebrou uns 100 paradigmas aí. Então, assim, tudo era impossível. Toda hora que eu trago uma ideia nova é impossível. Então, eu tô acostumada com o impossível. Tô acostumada com essas ideias que as pessoas têm e falam, não, isso é impossível, Kira, deixa pra lá, é muito difícil. É muito difícil. Minha carreira foi muito difícil. Tudo que eu conquistei foi muito difícil. Quando eu vim abrir a academia aqui no Brasil, eu tava com todo o projeto. E assim, não foi um projeto que eu saí da noite pro dia, eu olhei um espaço e falei, vou jogar um tatame aí, vou fazer, né? Espaço é bom. Eu tive um estudo gigantesco para abrir a Gracie Corp. 2 anos antes de abrir, eu contratei uma pedagoga, especialista em esportes nas escolas, formada pela USP, fera. Ela fez uma mentoria comigo durante 2 anos para organizar a metodologia, para eu entender como é dar aula para criança, o que eu preciso entregar, quais são as nuances, por que uma criança desiste, por que aquela ali segue, como que eu posso estimular os dois públicos. E aí a gente começou a estudar mercado. Estudo de mercado gigantesco. Imagina. Aonde que eu vou abrir? Qual é a área? Qual o ticket médio aqui que essas pessoas ganham? Quanto que elas estão dispostas a gastar com uma atividade extracurricular? Quais são as escolas mais caras da região? Onde elas estão localizadas? Perfeito. Tudo isso foi estudado demais. E aí eu vim com um plano, né? Eu falei, cara, isso aqui vai ser incrível, vai bombar. E aí eu falei com vários amigos meus que fazem jiu-jitsu, né? E que são empresários bem-sucedidos. E eu mostrei, eu falei, olha só, olha que legal. Vocês querem entrar? E aí, quer arriscar? Ninguém quis entrar. Aí eles, não, pô, Kira, maneiríssimo, mas, cara... Vai dar certo, não. O jiu-jitsu não merece. Falou isso? E aí aquilo me marcou. Foi como se eu tivesse recebido um soco no estômago, assim, o jiu-jitsu não merece. Caraca. O jiu-jitsu não merece o seu investimento. O jiu-jitsu não merece uma academia desse porte aqui no Brasil. E não vai dar certo, porque o brasileiro está acostumado com o jiu-jitsu como a gente já tem hoje, que é só competição, que é tatame no chão, fedor de suor. Caraca! Aí eu
Bom, enfim, saí da reunião, né? Só que isso fica na nossa mente, né? Fica. Isso fica. E aí, o projeto era um projeto de investir mais de R$1,5 milhão na academia de jiu-jitsu. Eu falei, cara, tô com muito medo. Aí eu cheguei em casa pro meu marido, né, pro Malvino, e falei assim, amor, eu tô com muito medo, porque a gente tem que ouvir também o que as pessoas estão falando, né? Então, e aí, eu acho que pelo fato do Malvino não ser do meio do jiu-jitsu, né, ali, nichado ali, pensando só naquela caverna do jiu-jitsu e só pensa naquilo, ele, como é de outro meio e pratica jiu-jitsu, ele, opa, não, calma aí. Não, eles estão errados. Isso aqui vai dar muito certo. Que vai dar muito certo, porque eu consigo... Todos os meus amigos não treinariam no espaço que tem de jiu-jitsu hoje, mas treinariam nesse espaço que você está querendo fazer. Todos os amigos dos meus filhos não treinariam nesse espaço, mas treinariam aqui. Eu vou investir. Então, ele foi sair o maior incentivador e muito corajoso. Quando eu falo sobre isso, eu falo, pô, ele foi super corajoso. Sim. E agora, você imagina a minha responsabilidade de ter uma onda quebrando em cima da tua cabeça. Porque o projeto era lindo, mas como é que a gente faz ele se concretizar? Sim. Né? Eu fiquei ali, a gente fazia a obra, eu ficava panfletando já no shopping, falando sobre o jiu-jitsu, já falando com a minha RP, pô, vamos botar em todas as matérias, eu quero fazer isso, eu ia pro jornal e fazia isso. Então, assim, foi todo um trabalho de treinamento, de tudo, de erros e acertos, óbvio, nesses 5 anos, pra gente chegar onde... Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até $3 mil no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.